Levítico capítulo 3. Levítico capítulo de número 3. Levítico capítulo de número 3. Nós vamos ler o capítulo 3, alguns versículos. Depois nós vamos para o capítulo 7. Porque nós vamos começar a perceber no livro de Levítico, em algumas partes, ele fala o que fazer. E lá na frente ele fala como fazer. Ele fala assim, ó, a oferta de holocausto é assim. Aí ele falou, olha, mas ela tem que ser feita assim. Então nós vamos ver que o texto está repetindo. Não está repetindo. É como se você comprasse a televisão e viesse separado um manual de instrução. Bom, isso aqui é televisão. Agora ela funciona assim. Então a ideia de Levítico, alguns textos, nós vamos ver isso. Aqui está falando o que é, e lá na frente eu vou falar como aqui deve ser aplicado e para determinadas partes. Levítico capítulo 3. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico fará oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os dois rins, a gordura que está sobre eles e junto dos lombos, e o rebento sobre o fígado, com os rins tirá-lo-á. Os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto que estará sobre a lenha do fogo. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Agora tenta marcar o capítulo 3 e vamos para o capítulo 7, que seria quase que um complemento do capítulo 3. Capítulo 7, a partir do versículo 11. Esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Viram? Lá era a oferta pacífica. Falava o que era a oferta pacífica. Aqui fala como vai fazer. Versículo 12. Se fizer por ação de graça, com a oferta de azeite, com a oferta de azeite, dará bolos asmos amassados com azeite, obreiras, as asmas untadas com azeite e bolos de flor de farinha, bem assados com azeite. Com os bolos trará por sua oferta pão levadado, com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. E de toda oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. Vamos voltar para o capítulo 3 de Levítico. Queridos, os 3 primeiros capítulos de Levítico, vamos retomar, voltar a falar. Levítico é um livro que foi escrito voltado para a tribo de Levi. Por que para a tribo de Levi? Era a tribo de Levi que era responsável por todos os serviços ligados ao tabernáculo, que hoje em dia a gente chama de igreja. Então esse livro é voltado para a tribo de Levi, mas trazendo orientação para o povo de Israel. O que nós vamos perceber, estamos percebendo? Algumas ofertas, elas tinham uma participação, tinham uma participação diferente. No capítulo 1, lá em Levítico, se olhar, vai falar sobre os holocaustos. Qual é a ideia do holocausto? A ideia do holocausto, qual a tendência, qual o motivo, qual a finalidade? Propiciação pelo pecado. O que queria dizer isso? É Deus se tornar favorável a mim
por causa daquele sacrifício. Então o holocausto era um sacrifício para que Deus se tornasse favorável a mim. Tinha algumas particularidades. Podia ser boi, carneiro, cabrito, rolinhas, pombinhas. Aqui dá para você entender que era conforme a situação financeira de cada um. Aí depois vem, era uma oferta que era totalmente queimada a Deus. Nós vamos entender porque ele pode ser totalmente queimada a Deus. Tirava só o couro para o sacerdote e toda a oferta era queimada. Se era um boi, queimava o boi inteiro. Se era um carneiro, o carneiro inteiro. Se era uma pombinha, a pomba inteira. O que isso significava? Que era uma total dedicação da vida a Deus. Mas por que, pastor, isso? Porque a ideia é que o pecado, ele não entra um pouquinho na sua vida, ele não contamina só a sua mão, não contamina só o seu pé. O pecado contamina você por inteiro. Então a oferta de holocausto era toda a oferta queimada. Segunda oferta, no capítulo 2, que nós vimos semana passada, era a oferta de manjares, era cereais. Essa oferta de manjares, ela é apresentada aqui separada, mas geralmente ela vinha junto com outro tipo de oferta. Seria como um acompanhante, como se fosse o arroz, como se fosse o feijão, tá? Ele sempre vinha com acompanhante. Qual era a finalidade dessa oferta? Seria uma homenagem, seria gratidão a Deus. A oferta de manjares era de gratidão a Deus e era chamada como oferta de cheiro suave. O que poderia ser essa oferta? Uma quantidade de farinha. O sacerdote ia lá, pegava um pouco, colocava e queimava. Poderia ser o bolo, tirava um pedaço do bolo e queimava o restante do sacerdote. Podia ser cozido, tirava um pedaço para Deus e queimava. Aí chamava, para Deus era uma porção memorial, era algo que era memorial, era algo que simbolizava. Para o sacerdote, o restante, a comida, o que sobrava era do sacerdote. Então essa era a oferta de manjares. Holocausto para propiciação para o pecado. A oferta de manjares, a oferta de cereais, seria para uma homenagem, uma gratidão. E agora nós chegamos à nossa oferta de hoje, oferta pacífica. E queridos, o significado realmente está ligado ao nome. Mas vamos primeiro analisar o ritual. Vamos analisar o ritual? Olha aí, capítulo 3 de Levítico. Começa falando como deveria ser feito. Primeira coisa que fala, se a oferta de alguém for sacrifício pacífico. Então, olha, a pessoa pode escolher. Mas essas três ofertas eram uma básica, não podia voltar. Três ofertas básicas, seria holocausto, manjares e pacífica. Quer dizer o seguinte, que era impossível alguém do povo de Israel passar sem oferecer essas ofertas. Essas ofertas eram praxe, tinha que ter na vida do povo, não podia ficar sem. Aí falou, se alguém trouxer a oferta, aí ele vai chegar lá e falar, essa oferta é pacífica. Aí, fala, olha, que tipo de oferta podia ser? Gado, cordeiro ou cabra? Já restringiu um pouco. Aí, como que é? O ofertante colocaria a mão sobre a cabeça do animal, que seria sacrificado. O que quer dizer isso, pastor? Estaria falando que o animal estaria representando a ele, seria uma transferência de representatividade. Então, vai sacrificar o boi, o ofertante colocava a mão na cabeça do boi. Ele era morto na porta da tenda da congregação, do tabernáculo. O sacerdote pegava o sangue e aspergia sobre as pessoas. Qual é a ideia? Era a mesma ideia da tampa da arca, do propiciatório. A ideia de jogar o sangue sobre era a ideia de que a pessoa estava sendo coberta por aquele sangue, estava debaixo da proteção daquele sangue. Nós vamos observar aqui que ele começa a falar de algumas partes das ofertas. Quer ver? Ele fala assim, ó, no sacrifício pacífico fará oferta queimada ao Senhor. Era todo animal que ia ser queimado? Não. A gordura das entranhas, aí fala o rins, a gordura do lombo, fígado. Resumindo, as melhores partes eram consagradas, queimadas a Deus. A ideia era essa, as melhores partes eram queimadas a Deus, consagradas a Deus. Mas havia outras particularidades na oferta de pacífica. Quais outras, pastor? A oferta de holocausto era só para
propiciação dos pecados. O que é a propiciação? Tornar a pessoa favorável a Deus. Deus se tornar favorável à pessoa. A oferta de manjares, ou era para homenagear, ou era para agradecer. A oferta pacífica não, tinha alguns motivos diferentes. Primeiro, podia ser por ações de graça. A pessoa podia falar, não, eu quero agradecer a Deus, eu vou sacrificar, em gratidão a Deus. Segundo, poderia ser por um voto. De repente a pessoa fez um voto, falou, olha, se Deus me der isso, eu vou fazer uma oferta pacífica. O que eu quero dizer com isso? O que a Bíblia quer dizer com isso, queridos? Que cada oferta tinha o seu devido motivo, valor e lugar. Ele não podia oferecer um holocausto que valesse para tudo. Não. Era específico. Pastor, e hoje, o que isso tem a ver com a gente? Meu querido, você tem que começar a ser específico. Tem que ter a hora que você vai pedir perdão a Deus, tem a hora que você vai agradecer a Deus, tem a hora que você vai fazer um voto, tem a hora que você vai pedir perdão. É tudo específico. E quem está falando isso não é Moisés, é Deus. É Deus especificando todas as ações. Certo? Os motivos, ações de graças, voto, e poder ser voluntário. A pessoa chegou e falou assim, não, eu quero ofertar, eu quero fazer um sacrifício, eu vou pegar aqui esse boi bonito que eu tenho e vou ofertar a Deus. Uma coisa espontânea. O interessante é que esse sacrifício era o único que o ofertante participava. Como assim, pastor? O holocausto, sobrava alguma coisa para alguém comer? Sim ou não? Não, queimava tudo. O couro era para o sacerdote. A oferta de manjares, como que era? Tirava um pouco para Deus e o restante era do sacerdote. A oferta pacífica não. Tirava a melhor parte para Deus, o peito e a coxa direita para o sacerdote e o restante, o ofertante com a família tinha que comer ali, fazer uma refeição. Então a oferta de holocausto, sobrava alguma coisa para alguém? Sim ou não? Não. A oferta para Deus e o corpo para o sacerdote. A oferta de manjares, uma porção de memorial, uma porção especial para Deus e o restante para o sacerdote. E a oferta de pacífica, quem participava? Deus participava, o sacerdote participava, o ofertante participava. Nós vamos ver isso aqui pelos motivos. Qual era o propósito dessa oferta? Qual era a finalidade dessa oferta pacífica? Primeiro, era chamada de sacrifício de paz entre Deus e o ofertante. É como se você tivesse feito brigado comigo e eu vou fazer as pazes com o pastor, vou levar um presente para ele. A oferta pacífica teria a finalidade do pecador promover, agradar a Deus e Deus fazer paz com ele. Segunda finalidade dessa oferta era a oferta de comunhão, representada isso através, o término da cerimônia era a refeição. Terminava a cerimônia assim, sacrificou, matou o boi, espargiu, queimou a gordura, está aqui o restante, agora façam e vamos comer. Então era uma coisa que a família participava da oferta a Deus. E o outro motivo era por gratidão, por bênçãos recebidas, por algum voto, ou voluntariamente, pelo prazer de ofertar. Queridos, essa era a oferta pacífica. O que nós podemos tirar isso para hoje? O que isso pode ser aplicado para a nossa vida hoje? Primeira coisa, queridos, que eu quero tirar para nossas vidas hoje. Essa oferta pacífica, ela está inserida, está inerente, está nas entrelinhas. Eu achei interessante isso. Deus amava o povo de Israel? Amava. Deus queria estar com o povo de Israel? Queria. Mas esse Deus estava mostrando uma coisa com todas essas ofertas, em especial o holocausto e a pacífica, que Deus não tolerava o pecado. Pastor, onde o senhor tirou isso? Porque tinha que ter morte para ter comunhão. Tinha que ter derramamento de sangue para ter comunhão. O que Deus estava mostrando? Que o pecado sempre geraria morte. E por que Deus não tolera o pecado nesse texto, pastor? Primeiro, porque ele via que o pecado separa o homem de Deus. O sacrifício pacífico, a oferta pacífica, tinha como finalidade, que eu falei, de trazer paz, trazer comunhão entre o homem e Deus.
O que está mostrando, se você tem que fazer uma ponte para atravessar um rio, é sinal que não tem jeito de chegar do outro lado. O que Deus está falando aqui é o quê? Essa oferta pacífica significava que se não houvesse derramamento de sangue, remissão dos pecados, não tinha como ter paz com Deus. Então a primeira coisa, queridos, a oferta pacífica, ou podemos ser nos 3 primeiros capítulos de Levítico, mostra um Deus intolerante ao pecado. Mostra um Deus que não aceita, um Deus que não engole, que o pecado para ele é intragável. Por que o pecado é intragável? Porque separa o homem de Deus. Porque rompe o laço fraterno, o laço de pai, rompe tudo isso. Então, queridos, o livro de Levítico, nesses 3 capítulos, está falando. Está vendo ali o holocausto, matando o animal? Está vendo a oferta pacífica? Sabe o que é isso? Pecado. Foi o pecado que trouxe a morte ao inocente. Aí, queridos, o que é que Deus já estava preparando? Deus já estava preparando o caminho para Jesus Cristo. Ele já estava falando, olha, assim como esses animais estão morrendo para substituir você, um dia meu filho vai vir para substituir você. A ideia é essa. A ideia de a oferta pacífica é mostrando que para ter comunhão com Deus era necessário o sacrifício. E ali era sacrifício de animal. Porque Deus não tolera o pecado. Porque o pecado separa o homem de Deus. Segunda coisa que a gente vê aqui, queridos, que o pecado é criar guerra, é criar inimizade com Deus. Para Deus, o pecador se torna inimigo dele. Que isso, pastor? Ele não ama o pecador? Ele ama. Mas todas as vezes que nós, eu e você, a gente fala sim para um pecado, estamos falando não para Deus. Quando Adão disse sim para a proposta do diabo, ele estava falando não para Deus. Quando Adão ficou em paz com o pecado, quando Adão aceitou a tentação, ele integrou guerra contra Deus. Na carta de Paulo aos Romanos ele fala que ele vos reconciliou porque vocês eram inimigos de Deus. Aos olhos de Deus, a pessoa sem Cristo é inimigo. O pecado provoca guerra contra Deus. E pode observar que aquela pessoa que não está ligada com Deus, ela não gosta de igreja, ela não gosta muito de ler a Bíblia, ele não gosta muito de oração, ele desdenha, ele tem uma aversão a Deus muito forte. Se você diz, não, eu quero orar por você, a pessoa não aceita. Porque pecado é declarar guerra contra Deus. E aí, queridos, nessa oferta pacífica, Deus está mostrando que Ele é um Deus, o quê? É um Deus que quer comunhão. Ele é um Deus que quer estar perto do Filho. Então a primeira coisa que nós tiramos aqui, queridos, para o nosso dia de hoje, o livro de Levítico está nos mostrando detalhadamente, através da lei, as consequências do pecado. E o que ele está mostrando? Que o pecado separa o homem de Deus, que o pecado guerreia contra Deus, é uma guerra contra Deus. E o segundo ponto que eu quero tirar nessa noite, o Deus de Levítico é o Deus que promove a aproximação. É o Deus que faz de tudo para aproximar do ser humano. E queridos, sempre foi assim. Quando Adão pegou no paraíso, não foi Adão que procurou Deus para o Pai. Olha só, foi Deus que procurou Adão e Adão ainda se escondeu de Deus. Isso não foi diferente, queridos, com Pedro, quando Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro sabia que Jesus tinha ressuscitado, mas não foi se reconciliar. Foi Jesus que foi atrás de Pedro. Queridos, essa é a maneira de agir, esse modelo, esse protótipo de ação de Deus é desde o começo do mundo. É Deus sempre promovendo a aproximação. Mas como que ele promove a aproximação aqui em Levítico? Primeiro, de uma forma de substituição. Quando a pessoa colocava a mão sobre o animal, ela estava transferindo a barreira para aquela pessoa. Deus, naquele sacrifício, tinha sua justiça parcialmente satisfeita. Queridos, Deus procura aproximar Israel de dele. De que maneira? Substituindo. Tirando todo o peso, toda a responsabilidade, toda a ira dele de sobre Israel e colocando no animal. Era o sacrifício, era o significado da morte, era o significado do pecado, que Deus falou: Adão, do dia que comeres, certamente morrerás.
E o pecado não trouxe só morte para a gente, queridos. O pecado trouxe morte para o universo, para todo o universo. Tudo que morre, queridos, é consequência da presença do pecado. Tudo que está longe de Deus é consequência da presença do pecado. Tudo que é oposição a Deus é consequência do pecado. Mas esse Deus que odeia tanto o pecado, esse Deus que tem repulsa pelo pecado, é o Deus que quer que o pecador se aproxime dele. Primeira coisa que ele fez, substituição. Isso em Levítico. E hoje em dia, ele mandou seu filho para nos substituir na cruz do Calvário. Queridos, Deus não aceitou as condições que nós estávamos. Que condição que era essa, pastor? Condição de estar longe dele e permanecer longe. Então a primeira coisa que ele fez, nos substituir. Colocou alguém que poderia pagar pelos nossos pecados, Jesus Cristo. Segunda coisa, queridos, que nós podemos ver, segundo o texto, diz que o sacerdote aspergia o sangue, fazendo com que o sangue caísse sobre as pessoas. A ideia era de cobertura. A ideia era que quando Deus olhasse, não olhasse aquilo que causava irritação, não olhasse aquilo que causava ira, mas quando Deus olhasse, ia ver o sangue de um inocente. Deus que promove a aproximação é o Deus que faz com que sejamos cobertos pelo sangue de Cristo. Porque se Deus olhasse para a gente sem a intervenção, sem a cobertura do sangue de Jesus Cristo, resolveria coisas que iria provocar a ira dele. Porque nós somos imperfeitos, nós somos falhos, queridos. Nós erramos consciente, deliberadamente, nós erramos até de uma forma prazerosa. Então quando Deus olhasse para a gente sem o sacrifício de Jesus Cristo, ele só teria motivo para nos odiar. Mas esse Deus faz o quê? Ele coloca o sangue de Jesus e vê no sangue de Jesus motivo suficiente para se aproximar de nós. Essa é a ideia. O Deus de Levítico é o Deus que vem falando, olha, eu não quero distância. E aí, queridos, que vem um momento bom de a gente falar a verdade. Tem gente que critica a lei, mas a lei nunca foi para afastar o homem de Deus. Pelo contrário, a lei sempre foi para aproximar o homem de Deus. Porque a lei fala o que você deve fazer para se aproximar e o que você não deve fazer. Se você fizer, você vai se afastar. Nós temos que tirar esse conceito equivocado, esse conceito enraizado pela ausência de conhecimento da palavra, dizendo que a lei é maléfica. A lei é benéfica, porque a lei tinha como finalidade aproximar o homem de Deus, mostrar que o homem, se não vivesse naqueles padrões, não alcançaria Deus. E aqui, queridos, Deus mostra, primeira coisa que a lei proporcionou, uma substituição. Era legal alguém substituir. Era correto judicialmente alguém tomar o lugar do outro. Naquela época era correto. Jesus tomou o lugar, os animais tomavam o lugar dos homens. A cobertura era algo que tornava agradável a vista de Deus. Então Deus promove a cobertura. Vamos aspergir esse sangue de um inocente puro, para que eu possa ver algo agradável sobre as pessoas. Mas, queridos, terceiro ponto que eu quero falar sobre o Deus que promove a aproximação. Nós vimos aqui que o holocausto era a oferta só para Deus, couro para o sacerdote e toda a demais oferta para Deus. Manjares era a oferta para Deus como memorial e o restante para o sacerdote. A oferta pacífica era onde Deus tinha a sua parte, as melhores, o melhor para Deus, aonde o sacerdote dali tirava o seu sustento e aonde o povo participava. O que é isso, pastor? O Deus que promove a aproximação é o Deus que compartilha, é o Deus que divide. Queridos, eu quero chamar a atenção para isso. Deus tinha toda a primazia, todo o motivo, todo o direito de ser proprietário de tudo. Queridos, Deus fez a terra para Adão, para nós. Deus preparou toda essa perfeição para nós. Aí Adão trocou tudo isso por uma proposta. Não tem um dito popular que fala assim: trocar o certo pelo duvidoso? É o que a gente mais vê, não é? Eu não sei porque eu acho que o diabo ou a ambição é tão grande que a pessoa vê um carvão como se fosse um diamante, esquece que vai levar talvez milhões de anos.
Não, é diamante sim, é 1 milhão de anos. E Deus hoje já está te oferecendo uma mina de ouro, prontinha. Queridos, foi isso que aconteceu. Quando Adão quebrou o pacto com Deus, Deus poderia ter feito o quê? Eliminado a raça humana e falar, isso tudo que é meu. Mas querido, desde o começo, Deus sempre promoveu, procurou dividir conosco o que pertence a Ele. O Deus que promove a aproximação é o Deus que compartilha. Agora, na oferta pacífica, Deus fala, olha, o melhor é meu, o sustento do sacerdote, e vem cá, eu quero que vocês participem comigo, eu quero que vocês tenham comunhão comigo, eu quero que vocês participem desse momento que deveria ser único, mas eu quero que vocês participem. O Deus de Levítico, o Deus que promove a aproximação, é o Deus que divide, queridos. Aquilo que está dentro desse corpo seu, dessa matéria sua, é proveniente de Deus. E Deus soprou o fôlego de vida, ele passou a ser alma vivente. A vida que está em você pertencia só a Deus. O fôlego de vida é propriedade de Deus. Você é feito do pó da terra, que foi criada por Deus. Deus dividindo no Velho Testamento. E tem muita gente que fala, oh Jesus, misericórdia. Tem muita gente que fala, você já deve ter ouvido isso, que o Deus do Velho Testamento age de um jeito e o Deus do Novo é diferente. É o mesmo Deus. No Velho, olha que coisa linda, no Velho Testamento, Deus dividia uma oferta. No Novo Testamento, Ele deu o Filho dele por nós. É o Deus do compartilhamento. É o Deus que quer comunhão com você. É o Deus que não abre mão de andar com você. É o Deus que está dividindo com você as bênçãos dele. É o Deus que na eternidade, no juízo final, vai dividir o trono dele com você. É o Deus que permite o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, do versículo 17 em diante, falar que nós somos co-herdeiro com Cristo. Quer dizer, tudo que Cristo herdou é meu. Mas olha que injustiça humanamente falando. Quem morreu na cruz aqui? Quem levou açoites durante quase uma noite toda? Quem foi escarnecido, quem foi traído, quem foi negado? Nenhum de nós. Nem lá para torcer não estavam. Às vezes, né? Nós tínhamos cama, a gente estava torcendo. Não é torcer. Nem para torcer por Jesus a gente não estava. Pelo contrário, a maioria dos apóstolos, resumindo, dos 12, 11 apóstolos não estavam ali. E um provocou aquela situação de prisão. Mas mesmo assim, Jesus foi humilhado, morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu e fala, o que eu conquistei é meu e é seu. O livro de Apocalipse fala que Deus nos chama no primeiro capítulo de reis e sacerdotes. Uma coisa, um título que era exclusivo de Jesus, ele divide comigo e com você. Queridos, o Deus do Velho Testamento se tornou muito mais gracioso no Deus do Novo Testamento. Pastor, o Deus do Velho Testamento é mais gracioso? É, porque ele foi trabalhando, foi tolerando a minha e a sua imperfeição. Israel tinha dado inúmeros motivos para ser exterminado, e Deus poupou Israel, porque Deus via que Jesus Cristo ainda ia ser alternativa para muitos. O Deus que promove a aproximação é o Deus que divide. E queridos, tenho falado isso aqui algumas vezes, até recentemente não falei. Quando é que você conhece o verdadeiro amigo? Falei isso aqui já. Quando o cara divide o ovo com você? Não, ele só tinha ovo também, não fez muita vontade. Não, ele comeu arroz puro comigo, mas ele tinha carne em casa? Não, ele não fez vontade. Nós só, o Gabriel e o Wellington são meus amigos, foram estar aqui na vila a pé comigo. Mas eles tinham passagem? Não. Não fez vantagem, eles não tinham, também não tinha, estavam no mesmo barco. Agora, o amigo verdadeiro, qual que é o amigo verdadeiro? É quando ele tem, você não tem, ele vai lá e divide. Ele cresceu, ele te puxa. Ele melhorou, ele melhora para você. Ele teve conquistas, ele divide a conquista. Ele não só conta a conquista para você não, ele faz você participar da conquista. E Jesus Cristo fez isso. E Deus fez isso. Algo que era só dele, ele que ganhou. E detalhe, queridos, Jesus ganhou uma batalha, olha que coisa linda. Jesus ganhou uma batalha que nós tínhamos perdido.
Nós perdemos a batalha, nós nos rendemos para o pecado, nós demos a nossa liberdade na mão do pecado e alguns se escravizaram com Satanás. Ele foi lá, comprou uma briga que não precisava, comprou porque ele nos amava e venceu aquilo que nós perdemos. Ele recuperou. O Deus de Levítico é o Deus que substituiu a nossa vida pela vida de Jesus, pela vida dos animais. É o Deus que nos cobre. Ele quer que sejamos favorecidos. Ele quer achar em nós um motivo de graça. Ele quer achar em nós algo que lhe agrade. Ele olhou e falou: não tem jeito. Vamos dar um exemplo aqui simples. Vamos supor que a gente gostasse de cachorro. Você gosta de cachorro? Você achou um cachorro lá na rua, sarnento, sujo, pelo seu carrapicho, carrapato. Por você gostar de cachorro, o que você vai fazer? Vai cuidar dele. Você vai fazer tudo para que ele fique do jeito que você gosta. Não é assim? A gente comete esse erro, pastor, com as pessoas. Não, pastor? Nós queremos que as pessoas sejam do jeito que nos agrada. Não é. Não tem como. Mas Deus, Ele fez isso com a gente. Fez, ou fez. Não havia nada em nós agradável aos seus olhos. Pensamentos podres, palavras desagradáveis, atitudes contaminadas, reações, o bem só interessado. Ele olhava assim: rapaz, não tem nada de agradável nisso, tem nada, e ainda é marrento, desobediente e tupetudo. Eu vou falar com você. Vem cá, Jesus. Primeiro vem os animais. Toca um pouquinho do sangue, porque quando eu olhar para eles, eu vou ver que tem sangue inocente. Agora vem Jesus e os purifica de todo pecado. Deus colocou em nós motivo para agradá-lo, porque Ele não queria nos perder. Amém? Ele não queria nos perder. Aí que a ideia agora, você gostou de uma casa, a casa é velha, mas você comprou a casa assim mesmo. O que você vai fazer com aquela casa? Vai colocar do seu jeito, vai reformar, vai quebrar, vai pintar, porque você amou aquela casa. Quando a cobertura do sangue sobre nós, é isso que Deus está fazendo. Eu te amei e eu vou colocar você do meu jeito, puro, santo, agradável aos olhos. É isso, queridos. É isso. E aí, queridos, o terceiro argumento, a terceira atitude do Deus que promove a aproximação é o Deus que compartilha. Ele não compartilha aquilo que é do outro, não. Ele compartilha aquilo que realmente é dele por direito, por defeito, por ser dono, por fabricar, por zelar, é dele. Aí Ele te deu saúde, Ele te deu casa, Ele te deu a terra, Ele te deu tudo isso. Tudo isso aqui é de Deus. Encontrei com o nosso amigo André, que perdeu a esposa por esses dias. Ele falou: perdi a minha esposa para Deus. Eu fui sincero: você não perdeu para Deus, você devolveu o que era dele. Tudo que você tem é dele. Você não perde nada para Deus, você devolve para Ele. Chegou a hora, ô fulano, devolve ele, meu. Dói, mas a gente tem que entender que o que eu tenho hoje é Deus que compartilhou, é Deus que permitiu. O Deus de Levítico, o Deus do Velho Testamento, o Deus do Novo Testamento, o Deus Pai de Jesus Cristo, é o Deus que compartilha. Aí cabe aquelas palavras de Jesus: vou para a casa do meu Pai preparar lugar, porque aonde eu estiver, vós estareis comigo. Deus quer dividir conosco. Deus quer dividir as bênçãos conosco. Quer dividir a paciência, a paz. Deus quer que a gente viva o que Ele vive. Queridos, o livro de Levítico, tenho estudado e tenho gostado. E nessa noite, quero deixar essas palavras. O livro de Levítico mostra a intolerância de Deus pelo pecado. Ele permite inocentes a natureza pagar pelas nossas falhas, até que viesse Jesus Cristo. Mas esse mesmo Deus é o Deus que faz de tudo para nos aproximar dele. Amém, igreja? Que Deus esteja nos abençoando, que possamos aproveitar essas oportunidades de estar perto de Deus.